Gabarito do estudo dirigido do 7º ano do Colégio Modelo. Questão número 1. Entre as alternativas a seguir, escolha aquela que contém apenas fontes de luz primária. Bom, fonte de luz primária é aquela fonte em que tem luz própria, né? E a fonte secundária de luz é aquela que refletem a luz que incide sobre ela. Então vamos lá. O fósforo não está falando nem que ele é aceso nem que ele é apagado, então ele é indefinido. Sol tem luz própria, luz primária, a luz reflete a luz do sol, a lua reflete a luz do sol, fonte secundária, está errado. Lua secundária, está errada. Vela acesa, primária, sol primária, mas a lua secundária, está fora. Estrela, fonte primária. Fósforo aceso, fonte primária. E o Sol, fonte primária. Então a resposta é letra D. Questão número 2. A figura representa um feixe de raios paralelos incidentes em uma superfície S e os correspondentes raios emergentes. Então, os raios estão aqui incidindo paralelamente, mas eles estão refletindo de maneira irregular, de maneira difusa. Então, isso aqui é uma reflexão difusa. Beleza? Questão número 3. A formação de sombra de objetos iluminados é uma situação observável e comum em nosso cotidiano. Esse fato explica-se porque a luz se propaga em linha reta. É o princípio da propagação retilínea da luz. Então, direto, letra C. Bom, vamos lá então. Questão número 4. Construa a imagem do objeto abaixo usando os conceitos de reflexão dos espelhos planos. Qual é esse conceito? A distância objeto-espelho é a mesma distância que do espelho à imagem. Então, dentro de sala, a gente adotou o seguinte método de resolução. A gente vem em cada ponto da imagem, né, e a gente bota uns pontinhos. Lembra que a gente fez isso? Até que a gente fez com papel quadriculado. Ó. Então, cada pontinho desse aqui, a gente vai medir a mesma distância até o espelho e colocar isso para o lado de cá. Então, ó, 1, 2 quadrinhos, 1, 2 quadrinhos. Então, o primeiro está aqui. Esse aqui, ó, 1, 2, 3 e um pedacinho, não é? Então, vamos lá. 1, 2, 3 e um pedacinho. Esse aqui de cima. 1, 2, 3 e um pedacinho, não é? Então, ó, vamos para lá. Ó. 1, 2, 3 e um pedacinho. Esse aqui, ele vai ficar na mesma posição que esse. E esse aqui na mesma posição que esse. Certo? Bom, vamos pegar agora esse ponto aqui, ó. Tá 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então ele tá mais ou menos nessa posição aqui, ó. E esse aqui, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então ele está mais ou menos aqui. Certo? Agora deixa eu desenhar esse cara. Esse ponto aqui está ligado aqui. Esse está ligado ali. Aí tem esse pedacinho. Esse pedacinho. Ó, tô ligando bem devagarzinho pra gente entender. E prontinho, viu? Então, a gente construiu a imagem, beleza?
Questão número 4 foi feita. Questão número 5. São fontes luminosas primárias, as que têm luz própria, não é? Então, a lanterna acesa, primária. O espelho não é fonte de luz. Olho de gato, aquela coisa que brilha aqui à noite na estrada quando o farol ilumina, não é fonte primária. Ele só brilha se incide luz sobre ele, então não é. Uma lâmpada acesa, beleza. Um arco voltaico seria aquele filamento que a gente tem dentro daquelas lâmpadas antigas, né? Então é uma fonte de luz. E o vagalume aceso, então está certo. Resposta certa, letra C. Bola, mas por que a letra D está errada? Porque o planeta, todos os planetas são fonte de luz secundária. A tela de uma TV em funcionamento emite luz, beleza. O sol também emite luz, mas a lâmpada está apagada, por isso que essa aqui também não é a questão certa. A coloração das folhas das plantas é determinada principalmente pela clorofila A e B nelas presentes, que são dois dos principais pigmentos responsáveis pela absorção da luz necessária para a realização da fotossíntese. O gráfico abaixo mostra o espectro conjunto de absorção das clorofilas A e B em função do comprimento de onda da radiação solar visível. Com base nessas informações, é correto afirmar que, para realizar a fotossíntese, as clorofilas absorvem predominantemente, vamos lá, quanto menor a absorção, é a cor que a gente vai enxergar. Então, a gente pode ver que as plantas são verdes porque quase não tem absorção da cor verde, certo? Então, as cores que são mais absorvidas são aquelas que a gente vê mais alto nos gráficos. Então, primeiro, em mais quantidade, o azul, depois o violeta e depois vermelho. E reflete o verde. Então, seria violeta, azul e vermelho e reflete a luz verde. Beleza. Qual é a resposta? Letra A. Questão número 7. Um raio luminoso incide sobre um espelho plano, formando um ângulo de 30 graus com a superfície refletora. Qual é o ângulo formado entre os raios incidente e refletido? Então, qual é a situação? A gente tem um espelho plano. Então, a gente tem lá o nosso espelho plano. O raio de luz, tá? Ele vem, incide aqui e reflete para lá. Então, a gente sabe que esse aqui entrou e aquele ali saiu. A gente fala que esse aqui é o raio incidente e esse aqui o raio refletido. No ponto aonde o raio toca o espelho, a gente tem a nossa reta normal. Lembram disso? Beleza. Aí, o problema falou o seguinte: o raio luminoso incide num espelho plano, formando um ângulo de 30 graus com a superfície refletora. Então, o que ele falou para a gente? Ele falou para a gente que esse ângulo aqui é de 30 graus. Então, se esse aqui é 30, oposto pelo vértice, esse aqui é 30 graus. A gente sabe que a reta normal, ela forma um ângulo de 90 graus com a superfície do espelho. Então, eu posso dizer o seguinte, que se esse ângulo aqui é 30, 30 mais esse ângulo aqui tem que dar 90. 30 mais esse ângulo aqui tem que dar 90. Então, vamos pensar. 30 mais I é igual a 90. Então, I é igual a 90 menos 30. Então, I é igual
a 60 graus. E ele perguntou qual é o ângulo formado entre o raio incidente e o raio refletido. Então, o que acontece? O ângulo de incidência vale 60. E o raio refletido vale 60. Lembra que a gente escreveu assim? Se I é igual a R, que é igual a 60, isso é a reflexão total. E o problema aqui é saber quanto que vale esse ângulo todo aqui, ó. Aquele ângulo todo ali é quem? I mais R. I mais R é a mesma coisa que 60 mais 60, 120 graus. Beleza? Questão número 8. Uma fonte secundária de luz que se apresenta na cor azul possui tal cor por quê? Veja bem, as cores que a gente vê são as cores que são refletidas por aquele corpo quando iluminado sob a luz branca. Então, de acordo com o problema, se um objeto apresenta a cor azul, é que ele absorve todas as outras cores da luz branca e só reflete a luz azul. Então, a melhor resposta é a letra B. Certo? Questão número 9. Com base nos princípios da ótica geométrica, analise as afirmativas abaixo. Primeiro, na reflexão, o raio incidente e o raio refletido estão contidos no mesmo plano que a reta normal. Portanto, são congruentes? Não. Eles não são congruentes, eles são coplanares, ou seja, estão no mesmo plano. Questão 2. Quando a luz incide numa fronteira separadora de dois meios, pode sofrer reflexão, absorção e refração. Então, essa aqui está certa. Terceiro, ao observarmos uma pessoa através de um espelho plano, também seremos vistos por ela. Este fenômeno é descrito pelo princípio da independência dos raios luminosos? Não. É o princípio da reversibilidade dos raios solares, ou dos raios luminosos. Então, essa aqui está errada. Questão 4. A faixa de frequência de ondas capaz de sensibilizar o olho humano é denominado de espectro visível da luz. Então, essa aqui está certa. Questão número 5. Podemos considerar que a sombra de uma nuvem projetada sobre o solo é do mesmo tamanho da própria nuvem, devido aos raios solares serem aproximadamente paralelos. Correto. Então, quais são as alternativas que são corretas? A alternativa 2, a alternativa 4 e a alternativa 5. Então, 2, 4 e 5 é a letra A. Show? Questão número 10. O esquema representa a reflexão de um raio luminoso em um espelho plano. Determine, letra A, o ângulo de incidência da luz e letra B, o ângulo formado entre o raio refletido e o espelho. Então, qual é a primeira coisa que a gente vai ver? A luz tocou aqui. Se ela tocou aqui, a gente faz a reta normal. Opa! Esse cara aqui a gente chama de raio incidente e esse aqui de raio refletido. Esse ângulo aqui eu chamo de ângulo de incidência e esse ângulo, o ângulo de reflexão.
Então, vamos lá. Se o I, o ângulo I, é igual ao ângulo R, ocorre a reflexão total. Beleza? Então, o que acontece? Se I é igual a R, esse ângulo todo é 60, eu posso afirmar, então, que I é igual a R, que é igual a 30 graus. Por quê? Porque se era 60 e eu dividi ao meio com a reta normal, esse ângulo vale 30, esse vale 30. Outra coisa, esse ângulo aqui, que eu vou chamar de sei lá, ângulo A, tá bom? O ângulo A mais o ângulo R tem que ser igual a 90 graus, porque a normal ela é sempre perpendicular à superfície do espelho. Então, faz a conta comigo. Igual a 90. Então, A é igual a 90 menos 30. A vale 60 graus. Certo? Então, ele pergunta na letra A, o ângulo de incidência da luz. Ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão, que é igual a 30 graus. Então, isso aqui seria a letra A. O ângulo formado entre o raio refletido e o espelho. Olha aqui, ó. Esse aqui seria a letra B, que vale 60 graus. Beleza? Questão número 11. São feitas as seguintes afirmações sobre os raios X. Os raios X são ondas mecânicas. Não, eles não são ondas mecânicas. Eles são ondas eletromagnéticas. Então, raio-x é uma onda eletromagnética. 2. Em módulo, a velocidade de propagação do raio-x é igual à da velocidade de propagação da luz? Sim, toda onda eletromagnética tem a mesma velocidade. Terceiro, os raios-x têm frequências menores do que a frequência da luz. Não são menores, ela é maiores. Ela é maiores, é ótimo, ela é maior. Então, as frequências são maiores. Então, aqui também está errado. Qual é a resposta, então, da 11? Somente a número 2. Apenas na número 2, a letra B. Questão número 12. Na figura, os espelhos planos E1 e E2 são perpendiculares. Um raio luminoso incide no espelho E1, formando 30 graus com a superfície refletora conforme está indicado. Represente a trajetória da luz até que esta deixe o sistema de espelhos. Então, vamos pensar, né? Veja bem, a luz incendiu aqui, ela vai refletir para cá, pum, vai tocar aqui e daqui ela vai para lá. Então, esse aqui vai ser o caminho da luz, certo? Então, o problema está respondido. Questão número 13. Em um dia ensolarado, você observa a sombra de uma torre projetada no chão e resolve fazer uma estimativa da altura da mesma. Qual das alternativas apresentadas abaixo lista as grandezas necessárias para efetuar este cálculo? Letra A. A distância entre você e a torre, o comprimento de sua sombra projetada no chão e o comprimento da sombra da torre. Não. A distância entre a Terra e o Sol e o ângulo de elevação do Sol em relação à linha horizonte? Não. A distância entre a Terra e o Sol e o comprimento da sombra da torre projetada no chão? De forma alguma. Letra D. A sua altura.
o comprimento de sua sombra projetada no chão e o comprimento da sombra da torre projetada no chão. Então, é isso aí, letra D. Questão 14. Marília e Dirceu estão em uma praça iluminada por uma única lâmpada. Assinale a alternativa em que estão corretamente representados feixes de luz que permitem a Dirceu ver Marília. Então, para a gente ver um objeto, há a necessidade que esse objeto seja iluminado pela fonte de luz. Que aí a luz chega a esse objeto e esse objeto reflete essa luz para a gente. Então, se eu for notar aqui, Dirceu quer ver Marília. Então, a luz saiu do poste, bateu em Marília e chegou a Dirceu. Resposta certa, letra A. Não pode ser a letra B, porque é Marília que está enxergando Dirceu. Essa aqui as setinhas estão erradas e essa aqui as setinhas estão erradas. Então, a melhor resposta é letra A. Questão número 15. Um objeto vertical AB, de altura 80 centímetros, encontra-se diante de um espelho plano vertical E. Sabe-se que a imagem no ponto B se encontra a 30 centímetros do espelho. Construa a imagem do objeto refletida no espelho. Então, o que o problema falou para a gente? Ele falou que a distância da imagem se encontra a 30 centímetros do espelho. Então, veja bem, se daqui até aqui tem 30 centímetros, daqui até aqui também tem 30 centímetros. Por quê? A distância entre objeto e espelho é igual entre a imagem e o espelho. Lembra disso? Então, daqui até aqui é a mesma que daqui até aqui. E a gente pode dizer que a imagem é igual ao objeto. Então, se ele tem 80 centímetros, ele vai estar aqui a 80 centímetros. Vai ser o objeto, certo? Perdão, a imagem, certo? Então, essa aqui seria a imagem e esse aqui o objeto, beleza? Ficou apagadinho. Imagem e o objeto. Questão 16. Na figura, F indica um ladrilho colocado perpendicularmente entre dois espelhos planos que formam um ângulo reto. Indique a afirmativa que corresponde às 3 imagens formadas nos espelhos. Então, qual seria a melhor? A primeira aqui, todas estão iguais. Aqui até a primeira aqui, o F está para cá. Aqui ele já está ao contrário, está errado. Essa aqui o F repetiu igual, está errada. Essa aqui, tá legal, esse inverteu para cá, mas aqui está igual aqui. Né? Então, esse foi invertido, esse foi invertido. Mas e esse aqui? Esse aqui está ao contrário. Então, a melhor resposta é a letra E. Beleza? Então, resposta aqui, letra E. Questão 17. 2 espelhos planos são associados de modo que suas superfícies refletoras formem um ângulo diedro de 45 graus. Um objeto luminoso é colocado diante da associação. Determine o número de imagens que os espelhos conjugam ao objeto. Bom, então, sempre que a gente tem mais de um espelho associado e eles formam um ângulo entre eles, a gente usa aquela relação assim, N, que é o número de imagens,
é igual a 360 divididos pelo ângulo formado entre eles menos 1. Então, N vai ser 360 divididos por 45 menos 1. 360 por 45 dá 8, menos 1, 7. Então, a gente tem 7 imagens. Questão 18. Um objeto amarelo, quando observado em uma sala iluminada com luz azul, será visto de que cor? Então, se na luz branca ele só reflete o amarelo, quando eu iluminar só com a luz azul, ele não vai refletir cor nenhuma, ou seja, ele vai ficar preto. Certo? Questão 19. Diante de dois espelhos planos que formam entre suas superfícies refletoras um ângulo de 90 graus, um rapaz coloca um relógio cujo painel é dotado de traços no lugar de números, sabendo que o experimento é realizado às 4h10, determine o número de imagens que os espelhos conjugam ao relógio e quantas imagens tem o aspecto da figura 1 e quantas da figura 2. Então, figura 1, figura 2. O que a gente sabe? N é igual a 360 sobre alfa menos 1. Então, N vai ser 360 sobre 90 menos 1, 4 menos 1, 3 imagens, certo? Bom, quando a gente está na frente do espelho, a gente vai ter, por exemplo, deixa eu botar um espelho aqui, são 90 graus, não é? Então, 90, 90, certo? Então, esse aqui é um espelho, esse aqui é outro. Vou chamar aqui, espelho é 1 e espelho é 2. Quando eu pego e boto o objeto aqui, a gente já fez esse desenho em sala, dizendo que vai ter uma imagem aqui e outra imagem aqui. E a terceira imagem, ela é formada aqui, certo? Então, se você olhar o espelho, tá? O espelho, ele estaria aqui, só para você ter uma ideia, não torto assim. Então, esse aqui está refletindo a imagem ao contrário, né? Esse aqui é o objeto, esse aqui é a imagem. Então, o que vai acontecer? O aspecto da figura 2, eu teria aqui, figura 2 aqui, figura 2 aqui, porque vai ser a imagem contrária nos espelhos planos. E nesse canto aqui eu vou ter a figura 1, porque vai formar metade dela aqui, metade aqui. Então, quantas imagens da figura 1 eu vou ter? Uma. E quantas imagens da figura 2? 2. Beleza? Então é isso. Espero que eu tenha ajudado. Abraço.